noite, meus irmãos queridos. Tudo bem com vocês? A minha oração é para que Deus esteja se fazendo bem presente na sua vida nesse momento. Esteja te guardando e te fortalecendo. Sabe, quando a gente olha para tudo aquilo que está acontecendo, a gente se sente muito pequenininho frente ao tamanho que é essa epidemia global. Quem de nós possui alguma autoridade ou alguma capacidade de mexer nas políticas públicas, ou de descobrir a cura da doença, ou de movimentar recursos milionários para poder auxiliar aqueles que estão necessitados? Nenhum de nós possui. Se a gente for sincero, no máximo que a gente pode fazer é tentar cuidar de nós mesmos, tentar cuidar da nossa família e talvez tentar dar algum auxílio para uma meia dúzia de pessoas que está ao nosso redor. Ou será que estamos esquecendo algo mais que nós podemos fazer e devemos fazer nesse momento? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas notícias e vídeos e áudios você já escutou que te pesaram no coração nessas últimas semanas? Quantas vezes você pegou esse conteúdo e compartilhou essas coisas com outras pessoas? Ou mesmo escreveu ou gravou sobre a sua preocupação com alguém próximo de você, seu familiar, seu amigo? Agora, quantas vezes você tirou o tempo para conversar com aquele que pode fazer algo a respeito de tudo isso? Quantas vezes você orou ao seu Deus, clamando pela intervenção dele em toda essa questão? Meus irmãos, a coisa mais poderosa que nós podemos fazer nesse momento é estar orando. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel passava por uma crise nacional, os líderes se levantavam e conclamavam o povo, chamavam a nação, reuniam a todos para ter um tempo de oração, frequentemente acompanhada também de jejum, que é uma prática que expressa a completa dependência de Deus. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, quando uma multidão de estrangeiros ameaçava invadir Israel no reinado do rei Josafá, ele teve medo, mas ao invés de juntar o seu exército e se preparar para a guerra, nós lemos no versículo 3 que então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. E Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá e Jerusalém e orou. E o restante do capítulo narra toda a oração dele, você pode ler. Mas o resultado foi que a partir disso, Deus interviu. Deus respondeu à oração e deu grande vitória ao povo. Então, o que nós podemos fazer nessa situação? Gostaria de te dizer que a sua prioridade nesse momento e a minha prioridade, e eu falo isso com toda a convicção que a palavra de Deus pode nos dar, é orar. Não importa o quão ocupados nós estejamos, não importa quantos afazeres nós tenhamos, nós precisamos estar orando. Individualmente, uns com os outros, dentro do possível, é lógico. É algo que todos nós temos a capacidade de fazer. Seja você jovem ou velho, seja alguém que conhece a Deus há muitos anos, ou alguém que está apenas começando a caminhada, seja alguém que está com ou sem recursos financeiros, seja alguém fisicamente ativo ou alguém que está preso em uma cama. Todos nós podemos e devemos estar orando. Você sabia que Deus pode fazer em 5 segundos mais do que nós podemos fazer com muito trabalho em 5 horas, ou meses, ou anos? É claro que a oração não substitui as coisas que nós devemos fazer, muito menos o cuidado que nós devemos tomar numa situação dessas. Mas nós sabemos que existem coisas que estão somente dentro da capacidade de Deus de fazer. Termos acesso ao Deus Todo-Poderoso é uma esperança que o nosso mundo não conhece. Eles depositam a sua esperança em tentar fazer a melhor estratégia, ou em desenvolver um remédio, ou desenvolver uma vacina, ou ter as políticas e os procedimentos adequados. E tudo isso tem o seu valor, é lógico.
Mas o mais importante recurso este mundo não conhece, que é nós irmos a Deus, ao Deus verdadeiro. E isso é algo que nós que conhecemos ao Senhor temos nesse momento a responsabilidade de fazer, inclusive por amor às pessoas desse mundo que estão sofrendo. E voltando ao nosso texto, no versículo 12, diz o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa era a oração de Josafá e do povo a Deus. E não é esse nosso sentimento nessa crise? Afinal de contas, o que é a coisa certa a se fazer? É fazer quarentena? É voltar ao trabalho? É fechar as fronteiras? É abrir as fronteiras? É visitar os doentes ou é deixar de visitar os doentes? O nosso clamor ele é que nem o de Josafá, que diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas enquanto nossa fé é batida em meio às notícias ruins e às dúvidas, nós voltamos o nosso olhar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que sabe aquilo que é melhor. E reconhecemos, como diz o Salmo 12, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, será que a minha oração chega a fazer alguma diferença nesse mundo de milhões, bilhões de pessoas? Em Tiago 5,16, a Escritura diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Então o que Tiago está dizendo aqui é: o ministério do profeta Elias ele foi marcado por intensos milagres e por grandes respostas de oração. Mas Elias era como você e como eu, era um ser humano, e nós servimos ao mesmo Deus Todo-Poderoso. Então, sem dúvida, esse é um tempo para nós crermos no poder da oração e atiçarmos as nossas vidas de oração. E eu gostaria de desafiar cada um que está escutando a estar cumprindo com esse chamado. Para isso eu gostaria de te dar algumas sugestões. Se você não tem vida de oração, esta é a hora de começar. Separe um tempo, separe um lugar, todos os dias, para estar clamando na presença de Deus, por si mesmo e por todos aqueles que necessitam. Nós devemos, sim, orar espontaneamente, orar sem cessar em todas as situações, mas a consistência de ter um momento diário vai lhe garantir disciplina e profundidade na sua vida de oração. Liste os seus pedidos. Registre no seu celular, em um caderno. Nós não temos como lembrar de todas as necessidades específicas de todas as pessoas apenas de memória. Então esteja se organizando também. Além do seu momento priorizado e agendado de oração, aproveite também a liberdade que nós temos de nos achegar ao nosso Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Traga a oração para dentro dos pequenos intervalos da sua vida. Então, toda vez que você perceber uma necessidade, traga isso a Deus. Depois daquela notícia ruim que você ouvir, leve isso a Deus. Quando você pensar em tal pessoa, ou quando falar por tal pessoa pela internet, pelo telefone, quando tal família ou tal necessidade te voltar à mente, quando uma preocupação que você lembra lhe voltar, leve isso a Deus. Crie o hábito de continuamente estar confiando todas as coisas à sua vida e ao seu redor ao Senhor. Também lembre daquilo que é mais importante para Deus. A nossa tendência é sempre nos preocuparmos com as necessidades físicas e circunstanciais das pessoas. Mas, por mais importantes que sejam, elas ainda são pequenas
comparados às necessidades espirituais e eternas que elas têm. A realidade mais importante, no final das contas, é aquela que nós não conseguimos enxergar. Então, além de todas as questões que envolvem a situação da saúde que nós estamos atravessando, continuemos a orar pela salvação da alma das pessoas ao nosso redor, pela disseminação do Evangelho, pelo estabelecimento da glória de Deus e do seu reino ao nosso redor, e que Ele traga pecadores ao arrependimento e a sua igreja ao reavivamento e ao serviço, que Ele esteja usando toda essa situação para os seus propósitos eternos. Não tenha medo de pedir grandes coisas ao Senhor. Muitas vezes nos falta coragem de pedir a Ele as coisas que nós achamos que são grandiosas demais ou impossíveis demais. Efésios 3:20 é um versículo que nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Da mesma forma, também não se constranja em pedir repetidamente as mesmas coisas a Deus que você já pediu. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos conta uma história em Lucas 18 de uma viúva que precisava desesperadamente da ajuda de um juiz. E esse juiz era uma pessoa ruim, uma pessoa que não se importava com os outros, mas mesmo assim, ela continuou insistindo, pedindo, pedindo e pedindo. E no fim da história, o juiz, apesar de não ser bondoso, nem um juiz justo, para que ela parasse de incomodar, resolve ajudá-la. Frequentemente, irmãos, a gente desiste muito fácil de orar, nos questionando se Deus realmente está ouvindo ou se Ele se importa. Mas Ele quer, como essa parábola, essa história nos diz, que nós não desistamos. A viúva ela foi recompensada na história pela sua persistência. E o texto nos diz que quanto mais Deus vai ouvir os seus preciosos filhos e filhas que pedem e clamam dia e noite. Então esteja disposto a pedir a Deus, de novo hoje, aquilo que você já pediu muitas vezes. Ele está ouvindo e Ele gosta de ouvir de novo e de novo. E por fim também não esqueça de estar agradecendo e louvando ao nosso Deus. Orar é muito mais do que só pedir. Filipenses 4 nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica e com ação de graças, com agradecimento, apresentemos nossos pedidos a Deus. Então vamos lembrar de estar agradecendo a Deus pelo que Ele já tem feito e por quem Ele é. Enfim, a nossa situação, ela é uma situação séria. Os nossos governantes que têm difíceis decisões a tomar, nossos profissionais de saúde, os que estão doentes, os que estão passando por dificuldade financeira, de emprego, os empresários, todas as pessoas precisam das nossas orações. E é a nossa responsabilidade e privilégio estar intercedendo ao Senhor. Se de fato nós cremos nas promessas da Escritura, de que Ele nos dá aquilo que pedimos no seu nome, no nome de Cristo, então nós temos que orar. Gostaria de te agradecer por estar escutando a mais esse estudo. Nós teremos mais estudos à frente ainda dessa série. E que Deus possa estar conduzindo e protegendo você e a sua família. Muito obrigado. Até mais.